Você quer saber como uma empresa é credenciada para realizar o curso de formação de bombeiro civil e reciclagem? Veja esse vídeo até o final. Dê um like, compartilhe e vamos acabar com a pirataria. Bom, vamos aqui falar sobre, novamente, né, como escolher um curso de formação de bombeiro ou reciclagem de bombeiro. Como escolher um curso de qualificação e capacitação na formação profissional livre. Então, aqui não são cursos autorizados ou regulamentados pelo MEC. Então, o MEC ele não tem uma regulamentação para cursos profissionalizantes. Ele não dita as regras, né, de como deve ser o programa do curso, como deve ser a carga horária, a grade, o plano de curso. Ele não tem essas exigências. Então, o que ele geralmente faz é somente autorizar esses cursos. Então, esses cursos são autorizados pela Lei da Diretriz Básica da Educação. Mas, assim, porém, existem várias diferentes em relação a esses cursos profissionalizantes. Nós vamos falar aqui especificamente do curso de formação de bombeiro e reciclagem de bombeiro civil. Pela regra geral, eles não deveriam ter uma autorização de outros órgãos que não sejam os órgãos ligados à educação. Porém, como os órgãos da educação não regulamentam esses cursos, acaba que outros órgãos regulamentam. Eu vou dar um exemplo. O curso de vigilante é um curso livre, profissionalizante. Tem carga horária entre 200 e 400 horas, em média. Então, ele é regulamentado pela Polícia Federal. Lá tem um credenciamento. E aí, o curso de vigilante, em cada estado, ele tem que procurar ali a regulamentação de uma unidade da Polícia Federal, né? Junto a uma unidade da Polícia Federal e regulamentar esse curso de vigilante. E aí ele tem uma série de regras que estão estabelecidas por portaria da Polícia Federal. Então, vejam, a regulamentação do curso de vigilante são portarias emitidas pela autoridade competente, que é a Polícia Federal. Mas por que a Polícia Federal é competente em regulamentar curso de vigilante? Porque está dentro da lei. Porque se não estiver numa lei, a Polícia Federal não pode e não poderia regulamentar esses cursos. E aí nós trazemos, por analogia, os cursos de bombeiro civil no Brasil. Bom, os cursos de bombeiro civil no Brasil sempre tiveram aí questões, né, que ficaram, vamos dizer assim, mal resolvidas. Essas questões são, assim, históricas, né? Então, quem pode regulamentar, quem não pode. E a profissão, ela surgiu como profissão de bombeiro civil, com essa denominação, a partir do projeto de lei em 1992. Então, aí sim, a, as pessoas passaram, né, a conhecer a profissão como bombeiro civil por meio de um projeto de lei 2084 de 1992, do deputado federal, que encaminhou essa minuta, né, para ser avaliada pelo Congresso Nacional. Então, ela ficou na Casa dos Deputados, lá na Câmara dos Deputados, por 17 anos, de 92 até 2009, e aí foi ela aprovada. Na aprovação, houveram muitos vetos, e esses vetos retiraram ali do corpo da lei algumas características básicas que seriam importantes para a regulamentação, como carga horária, quem é o órgão competente para credenciar, cadastrar, fiscalizar e outros artigos de regulamentação. Então, por conta desses vetos, vocês vão ver aí nas apresentações que nós falamos sobre a Lei 11.901 de 2009, que é a lei que reconhece a profissão de bombeiro civil, traz algumas regulamentações quanto a direitos
básicos, né, gerais, e ficou devendo essa questão de se regulamentar a formação. Bom, aí, nesse período aí de 2009 até agora, várias tentativas foram feitas para regulamentação. Então, isso é importante saber. Então, Lei 11.901 não tem nada a ver com norma da ABNT, né? A gente pode depois, num outro capítulo, estar falando sobre norma da ABNT. E vamos falar, claro, e qual foi o seu papel, qual foi a sua importância para o desenvolvimento da profissão de bombeiro civil, certo? Então, nós vamos falar depois. Aqui nós vamos falar apenas esclarecendo que o Corpo de Bombeiros dos estados, eles têm competência determinada pela Assembleia Legislativa por força de leis, para que eles possam fazer a regulamentação e a credenciamento de bombeiros, de escolas, empresas de formação de bombeiro e instrutores. Ele pode, desde que tenha uma lei eh, constitucional aprovada e em vigor naquele estado. Então, veja, o Corpo de Bombeiro Estadual ele tem competência desde que tenha uma lei, que é o caso dos corpos de bombeiro que estão credenciando, exigindo o credenciamento de empresas que formam bombeiro, colocando requisitos e colocando itens que devem ser adequados para que possam formar bombeiro civil. E aí a questão dos instrutores também criaram requisitos para quem pode ou não ser instrutor de bombeiro. Então, é disso que nós vamos falar, de um credenciamento legal, de um credenciamento que está previsto na lei estadual, que dá competência ao Corpo de Bombeiro local militar em credenciar a escola, instrutores e até mesmo os bombeiros civis, para que eles possam ser fiscalizados e atuarem no Estado. Bom, vem aí várias questões legais, constitucionais, dizendo que o Corpo de Bombeiro não é um órgão fiscalizador da profissão, mas como a profissão não tem órgão fiscalizador e como a profissão está ligada à segurança contra incêndio, o Corpo de Bombeiro acaba fiscalizando ele como medida preventiva de segurança contra incêndio, e não como profissão, e sim como uma medida, como ele fiscaliza a brigada de incêndio, que é uma medida protetiva, como ele fiscaliza o hidrante, o extintor. Então, ele não fiscaliza a profissão, ele fiscaliza a questão da medida de segurança dentro das instalações e que devam atender alguns requisitos para ser consideradas como bombeiros civis. Em muitos estados, essa medida de segurança tem a denominação de brigada profissional, brigadista profissional. Aí cada estado regulamenta de uma maneira e, é claro, falta aqui um bom senso, falta aqui uma oportunidade de debate mais amplo e de se criar ali uma regulamentação própria para essa profissão. Mas isso cabe ao governo federal, à Câmara Municipal, à Câmara Federal, ao Congresso Nacional em si, né, para que eles possam criar uma regulamentação da Lei 11.901. Então, carece bastante, onde ali você criaria todo o arcabouço jurídico para que você pudesse ter uma profissão regulamentada. Então, somente a lei, ela só reconhece. Toda lei precisa de um decreto regulatório com o objetivo de ditar como serão as regras da profissão e como serão as regras da fiscalização da profissão. E isso nós não temos. Então, o que nós temos hoje, o que nós vamos falar aqui, são as leis estaduais que ditam regras, né, e estipulam requisitos para que o bombeiro civil, as escolas, os instrutores possam atuar dentro da legalidade naquele estado. Veja como eu estou falando aqui e frisando, aquele estado, cada estado tem sua regulamentação, tá certo? Então, antes de escolher um curso,
verifique se o Estado regulamenta isso por meio de portaria ou instruções técnicas, nota técnica do Corpo de Bombeiro. Pesquise se a empresa está realmente no site cumprindo as obrigações legais exigidas naquele estado, se ela tem realmente o corpo de instrutores e se ela pode realmente emitir o seu certificado de formação e de reciclagem de bombeiro. Esses são os primeiros itens que você deve observar. Aqui, a Brigada Consultoria está credenciada no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Na maioria dos estados que tem credenciamento, o nosso certificado está sendo validado. Então, nós podemos emitir certificado para Minas, para Mato Grosso, para Tocantins, todos os estados que têm credenciamento, o certificado do Corpo de Bombeiro, aqui de São Paulo, certificado de empresas credenciadas no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, eles têm validade nesses estados que existe credenciamento. E os que não exigem credenciamento, como Ceará e outros, que tem aí Acre, Rondônia, que não há um regulamento para as empresas de formação, aí é que valem mesmo, né? Porque lá vale qualquer regra. A regra do jogo lá é clara: qualquer curso de bombeiro civil livre, realizado por uma empresa legalmente constituída, pode praticar e ofertar curso de formação de bombeiro. Então, nos estados que não têm credenciamento, o nosso curso tem um valor maior, porque você vai receber um certificado de uma empresa credenciada de um órgão público no estado de São Paulo, né? Então, é isso que nós temos para falar aqui inicialmente na introdução da legislação sobre atividade de bombeiro. Continuando o nosso curso aqui, é muito bom esclarecer isso. Então, vamos lá, os pontos-chave dessa introdução e que vocês devem, como bombeiro civil ou como alunos do curso de bombeiro civil, fica necessário esse conhecimento aqui básico dessas premissas. Então, quais são essas premissas? Primeiro, há um corpo de bombeiro no seu estado? Sim, Corpo de Bombeiro Militar. Então, nós temos ali um órgão competente atualmente que está, por força de lei, né, por força de uma lei da Assembleia, reconhecido e dando competência a ele para credenciar empresas, como as escolas ou as empresas de formação, e os instrutores e os próprios bombeiros civis, em alguns casos. Bom, então, se você tem uma lei estadual que dá competência ao Corpo de Bombeiro e ele exige esse credenciamento, você somente poderá realizar cursos que são aceitos por ele. Bom, então, cada estado tem uma regulamentação. A maioria dos estados, eles aceitam cursos de credenciamento de outro estado, até porque a profissão é nacional. Então, essas são as primeiras questões. Então, há essa exigência, legal. Você deve ir ao site do Corpo de Bombeiro do seu estado e verificar se a empresa está credenciada. Ou então, você deve ir ao site do Corpo de Bombeiro no estado em que a empresa está credenciada e verificar se realmente ela está credenciada. E se ela tem os instrutores credenciados, tá certo? Isso comprova que ela tem toda a documentação, tem toda a legalidade para fazer o curso. Então, essas são as premissas que você deve sempre conhecer e sempre estar atento a isso, porque há mudanças, ok? Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar como que você reconhece que uma empresa no estado de São Paulo está credenciada e legalmente autorizada pelo Corpo de Bombeiro do Estado a ofertar curso de formação e reciclagem de bombeiro civil. Outra coisa, eu estou falando em curso de reciclagem e formação de bombeiro civil. Ah, mas essa empresa não está lá, ela está credenciada no bombeiro para ministrar NR? Não. É outra regulamentação, é Ministério do Trabalho. Ela tem que atender às regras das normas regulamentadoras. Ela não precisa ser credenciada no Corpo de Bombeiro para ministrar normas regulamentadoras. Ela não precisa estar credenciada no Corpo de Bombeiro para ministrar outros cursos de qualificação da ABNT, de outras qualificações e formações que não sejam específicas
que está prevista no credenciamento. Então, o credenciamento da empresa, a portaria do Corpo de Bombeiro vai falar quais são as formações que ele pode executar na sua área de competência. Exemplo, em Minas Gerais, tem lá o credenciamento para brigada florestal, para socorrista, para brigadista, brigadista de segurança contra incêndio, brigadista socorrista, brigadista florestal, instrutor, tem vários credenciamentos lá. Aí as empresas têm que se adequar a essas exigências. Em São Paulo, o único credenciamento que é exigido é para formação de bombeiro ou reciclagem de bombeiro. Os demais cursos não precisam de credenciamento, ok? Então, essa é a primeira regra aqui. Então, uma empresa pode formar norma regulamentadora, ela tem que ter um credenciamento do Corpo de Bombeiro? Não. Ela, para fazer curso de qualificação de bombeiro, de aeródromo, bombeiro florestal, bombeiro industrial, bombeiro de marítimo, bombeiro aeroportuário, bombeiro, curso de heliponto, atendimento pré-hospitalar. Não, ela tem que atender outras regras para esses cursos. Aí cada curso tem uma regra específica e aí ele vai atender, mas ele não precisa do credenciamento, está credenciado no Corpo de Bombeiro para ofertar esses outros cursos. Tá certo? Então, aqui no estado de São Paulo, o credenciamento é para reciclagem e formação de bombeiro civil. E credenciamento para instrutor de formação de bombeiro e reciclagem de bombeiro civil. Tá certo? Então, são 3 credenciamentos. O bombeiro civil pode fazer o credenciamento no site do Corpo de Bombeiro? Pode, quando ele realiza um curso aqui em São Paulo, com uma empresa credenciada, ele vai ter um cadastro do certificado dele lá dentro do sistema do Corpo de Bombeiro. E aí, com esse cadastro, se ele quiser voluntariamente, ele pode se credenciar no Corpo de Bombeiro como bombeiro civil. E aí ele vai estar dando publicidade a esse ato, onde todas as pessoas poderão colocar o nome dele no site e vai verificar que ele está com curso, com a reciclagem e curso de formação cadastrado no Corpo de Bombeiro, tá certo? Mas hoje aqui em São Paulo, o bombeiro civil é voluntário. Se ele quiser, ele pode se credenciar. Ele paga uma taxa de R$ 140 lá para o Corpo de Bombeiro e se credencia no sistema, para ele comprovar que ele está atendendo às regras. Depois também vamos falar sobre isso, um capítulo à parte, sobre essa questão do credenciamento voluntário do Bombeiro Civil dentro do sistema. Então, aqui só se credencia, obrigatoriamente, empresas e instrutores. E você tem que atender os requisitos que nós vamos passar agora. Bom, no próximo vídeo nós vamos mostrar como pesquisar, como que você tem acesso a essa empresa credenciada, como que você confronta e como que você pesquisa para realmente ver se a empresa está credenciada. Como que você pesquisa o instrutor para saber se ele está credenciado, tá certo? Então, vamos para o próximo vídeo?